Nesta manhã, esta paraxá, ela vem falar de algumas coisas importantíssimas, muito importantíssimas. Como toda Advar Elohim fala de coisas importantes, mas esta não seria diferente. Esta paraxá. Essa paraxá, o seu título é Berra-Loterra, que quer dizer, significa literalmente, quando quiseres subir. Os sábios da Torá observam que a chama da lâmpada sobe, não é? Ela não desce, a chama dela sobe, né? Por isso o texto não usa simplesmente acender, mas fazer subir. Daí vem o nome da paraxá Berra-Loterra, quando quiseres subir. Isso nós vemos ainda agora no serviço da Torá, em que o Eterno determina Moshe para que acendam a menorá, as luzes que representariam a Hashem na vida do seu povo Israel, na vida de todo aquele e de toda aquela que o recebessem. Interessante, ontem eu estava mostrando para a Sheila uma figura, né? Alguém me mandou, aliás, estava no Facebook, mas ela sempre manda alguma coisa. Então estava lá, né, um homem, né? E nesse homem, nessa imagem, estava a imagem da menorá acesa. Meus amados, nós, quando recebemos Yeshua, a menorá de Hashem, que foi aqui, feita e acesa na Mishkan, lá no deserto, ela é acesa em nossas vidas. E nós andamos com essa menorá, ou devemos pelo menos andarmos com ela acesa. Não deixar que ela se apague. Porque se isso acontece, a nossa emuná se vai e vai esfriando a nossa fé. Quando a menorá está acesa, a nossa emuná está em dia, a nossa fé está em dia. Mesmo que as coisas tentem nos abalar, a nossa fé, a nossa emuná, pode até balançar, mas você não permanece caído, você não permanece debruçado na sua tristeza, porque a sua menorá está acesa. Eu achei interessante essa figura, né? Então aqui diz essa paraxá, e falaram Adonai a Moshe, dizendo, fala a Arão e diz, quando acenderes as lâmpadas de fronte da menorá, alumiarão as 7 lâmpadas. Arão fizera assim, de fronte da face da menorá, acendera as suas lâmpadas, como Adonai ordenara a Moshe. E era esta obra da menorá de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era batido, conforme o modelo que o Eterno mostrara a Moshe. Assim ele fez a menorá. A menorá, ela foi feita para representar ao Eterno na Mishkan, no meio do povo, de que aquela chama jamais se apagaria, ou seja, jamais a presença do Eterno se apagaria no meio do povo de Israel.
É o maior significado da menorá é esse. Isso, o Eterno quer que continue, que se perpetue, segundo o seu querer e a sua vontade. Quando acenderes as luzes, as lâmpadas, quando subirem as luzes, quando estiverem ligadas na terra e nos céus. Isso é muito importante, porque quando nós apagamos, e só quem apaga, ou é você, ou é Deus, as luzes da tua menorá. Você ou eu, quando nós nos afastamos da presença de Hashem, quando nós saímos da sua presença, as luzes da menorá vai se apagando, até o ponto que ela se apaga totalmente. E em segundo, quando o Eterno a apaga, quando nós realmente tomamos um rumo que não era o rumo do propósito de Hashem para as nossas vidas, então Ele permite que nós apaguemos, ou que se apaguem as luzes da menorá, porque nós queremos isso individualmente, e Deus respeita isso, porém as consequências são as piores possíveis para aquele que se deixa apagar as luzes da sua menorá. E Shemot 25:31, abre lá alguém aí, leia bem alto, para me ajudar. Shemot, Êxodo 25:31. O que consiste esta menorá? Este candelabro, como é dito em português. Faça uma menorá de ouro puro. Ela deve ser uma obra de forja, sua base, haste, seus cais, argola de folhas e pétalas externas devem ser feitos de uma única peça. Amém. A menorá então era de madeira esculpida, não era isso? Está dizendo aí? Não. Ela foi confeccionada de ouro. Agora ela foi feita uma parte, né, a base, depois foi feita o vão central, depois foi feita os braços, os 7 braços. Foi dessa forma que foi feita? Não. Ela era de ouro e foi feita na íntegra, de uma vez só. Inclusive as flores, é chamado de flores, né? Onde recebe ali o óleo cachê, para que pudesse acender, para que pudesse ser acesa. Então ela foi feita de uma vez só, inteiriça, né? Que se fala, né? Inteiriça, dos pés até as flores. Hashem, Ele quando faz a obra, Ele faz a obra completa. Ele não faz um pouquinho, os pés, depois Ele faz mais um pouquinho, o vão central, depois Ele faz as hastes da esquerda, depois da direita. Ele faz assim na nossa vida? Não. Ele faz de uma vez só. A obra dele é completa. Pode-se não se manifestar de forma completa naquele momento, vai se manifestando à medida, mas a obra de Hashem é completa nas nossas vidas. E isso Ele não faz para demonstrar o que conosco, irmãos? O seu amor, a atenção, porque é o único Deus que nos dá atenção. E Yeshua diz que nós devemos vigiar, porque até o presente momento, o nosso Pai está o quê? Em nosso favor? A trabalhar diuturnamente. Então Ele não dorme. Deus não dorme. Ele nos vê a todo momento. Então, quando Ele
diz que era para acender as luzes, é para demonstrar que Ele está conosco todo momento, diuturnamente, nas nossas vidas. E era assim que Ele estava lá na Mishká. No meio do povo de Hashem, nós não estávamos acesos, às vezes deixa ali o acampamento, né, o arraial, né, para demonstrar a Mishká no meio e as tribos em volta. Então, as luzes da menorá estavam sempre acesas, porque a presença de Hashem estava presente no meio do povo de Israel. Menorá de ouro puro. Por que a menorá tinha que ser de ouro puro? De ouro batido. Ouro, o utensílio que era feito por um profissional, por alguém que entendia do assunto, por um ourives. E o nosso Elohim é o nosso ourives. Hebreus capítulo 9, versos de 1 a 4, fala também sobre esta menorá, sobre o significado do ouro em nossas vidas. Alguém pode abrir? É verdade? Para o Hashem. Hebreus, capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Amém. Aqui o escritor de Hebreus estava falando que tudo, ou quase tudo, era banhado a ouro. Mas a menorá não era banhada, era totalmente de ouro. Ouro batido, que simboliza o ouro batido, ou a menorá completa, pureza. Representa alguns detalhes importantíssimos com relação ao que o Eterno tem cuidado de cada um de nós, para o Hashem. Hashem tem procurado neste mundo presente, para o seu mexicano espiritual, pessoas que tenham o que? Primeiro ponto que representa a menorá. O ouro tinha que ser o que, irmãos? Tinha que ser puro. Puro. Limpo. Representando pureza. Deus está procurando pessoas que tenham o seu coração puro, mesmo que tenha passado por algum lamaçal, mas o seu coração é puro. E vem o sangue de Yeshua e tira toda aquela impureza. Aleluia. A menorá não podia ser de prata, nem de bronze, mas tinha que ser de ouro. E esse ouro tinha que ser limpo. E Yeshua está à procura destes. Hashem está à procura destes através de Yeshua. Esse ouro tinha que ter o quê? Origem. Tinha que ter o quê, irmãos? Procedência. Não podia ser um ouro roubado. Não podia ser um ouro que tivesse sido adulterado, pego de qualquer forma. Não. Esse ouro tem que ter procedência. E quando o Senhor Yeshua encontra uma pessoa que anela por Ele, que anela por Hashem, o Senhor vê o seu coração
e ver que ele tem o que, irmãos? Procedência na sua emuná, a sinceridade na sua emuná. Isso é procedência. A sinceridade para que a vida dele ou dela possa ser transformada para a glória de Deus. Não é para a glória dela, simplesmente é para a glória de Hashem. Então o ouro da nossa menorá tem que ter procedência, tem que ter uma emuná genuína, uma sinceridade, né, de cada coração. Também significa este ouro, a sua origem, né, mexicana, pureza, origem, e que não seja, melhor dizendo, corrompido. Esse ouro não pode ser corrompido, que não seja misturado com outros metais. Não pode ser corrompido. Quantas pessoas a gente vê aí para que nós oremos por elas? É aquele tal de vocês oram por mim, né? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Mas só que ore por elas. Aí acontece a brachá, a bênção, ela recebe a brachá, mas não reconhece a Hashem. Não reconhece a Hashem. Aí vê que tinha pedido também por ídolo tal, outro ídolo tal, aí dá honras a esses ídolos, e não dá honras ao verdadeiro Deus que fez a bênção na sua vida. É corrompido a sua emuná. Seu ouro está corrompido. Precisamos ter, meus irmãos, procedência, pureza. Não venhamos a permitir que a nossa fé seja corrompida. Tem pessoas, por exemplo, também, que ao invés de seguir um caminho do eterno, vê uma coisa, principalmente no nosso meio judaico-messiânico, nos dias de hoje, né? Fica vendo uma porção de coisas e não tem um posicionamento. Você quer receber o que de Deus? Fala para mim. O que você quer receber de Deus? Muitas pessoas são voltadas nas coisas que vêm. E emuná quer dizer o que, irmãos? Em Hebreus. Que a fé é o fundamento das coisas que não se veem. Mas você tem certeza de que você a recebe. Não são palpáveis. Vão se tornar posteriormente. Mas a sua fé não é palpável. Mas você vê. Você está vendo. Mesmo que ela não chega ainda, não tenha chegado ainda naquilo que você tem no seu propósito, não deixe que a sua lunar, que a sua menorá seja corrompida, porque com esse ouro não tem como construir a sua menorá. Deus não tem como fazer essa menorá. E também essa menorá precisa ser consagrada para o serviço, para adorar. Nós precisamos estar conscientes de que Hashem está à procura de verdadeiros adoradores que tenham adorado em espírito e em verdade. O relato bíblico de Bemidbar 12 indica que Miriam, vamos falar agora de Miriam, porque Arão não foi punido, e sim Miriam. É um detalhe importante, que alguns perguntam, se fazem essa pergunta. Quando Arão murmuraram contra Moshe, Miriam e Arão murmuraram contra Moshe, por ciúmes de sua o quê?
autoridade. Quantos, meus amados, têm ciúme das lideranças, achando que eles também são, nem os dois, né? Nós somos irmãos também, então nós recebemos o mesmo chamado. Então, por que a autoridade só dele e não minha? Foi um espírito ali que entrou maligno no coração de Miriam e que levou Arão a concordar com ela naquele momento, né? E por causa e também por causa da esposa, né, de Moshe. No entanto, apenas Miriam foi punida com a lepra. Estudiosos da palavra, os nossos sábios, apontam alguns motivos principais para essa diferença. Por que essa diferença? Primeiro, liderança da rebelião. Acredita-se que Miriam foi quem iniciou a crítica, tendo Arão como um mero porta-voz ou seguidor dela. É muito ruim, irmãos, nós fazermos coisas erradas seguindo um pensamento de alguém fora da verdade. Quando as pessoas levantam dúvidas, se deixam usar, né, pelo rua, que não é o rua na coisa, para levantar dúvidas na outra pessoa, sobre fulano, sobre ciclano, sobre a liderança. Isso é terrível, irmão, e muito perigoso, porque as consequências não são boas. Nadvar Elohim, o nome de Miriam aparece primeiro no texto original, no hebraico, e que sugere que o seu protagonismo na insubordinação, né, pelo nome dela ali dito. Cargo de Cohen Hagadol era o cargo de Arão. Arão havia sido ungido como Cohen Hagadol de Israel. Castigá-lo com uma impureza cerimonial, como a lepra, poderia desacreditar a instituição do sacerdócio aos olhos de todo o povo. Isso é uma coisa que eles deduzem. Por que ele não foi, né, ali também penalizado pelo fato de estar discordando de Moshe no sentido da sua liderança? Mas ele era o Cohen Hagadol. Então, segundo os sábios, há esse entendimento. Não que seja a verdade, só a gente sabe. A gente tem uma dedução. A intercessão imediata. Ao ver, isso tudo porque ele não foi punido, que nem com Miriam. Ao ver a condição de Miriam, Arão reconheceu o erro imediatamente e pedia perdão a Moshe. Então tem essas deduções, esses pensamentos, porque Arão não foi penalizado, que nem Miriam. A gravidade da atitude. Arão tinha um histórico de ceder facilmente à pressão. Vocês lembram do bezerro de ouro? A pressão do povo. Moshe morreu. O homem que nos tirou de lá, do Mitzrayim, morreu. E agora? O que vamos fazer? Faz um Deus para nós. Nós vamos morrer aqui no deserto. Lembra disso? Enquanto a atitude de Miriam refletiu um desafio mais profundo, a liderança divinamente estabelecida de Moshe. Meus amados, é muito perigoso a gente ter esse tipo de espírito que não devemos ter, né? Mas às vezes acontece. A pessoa tem um espírito de inveja do outro irmão, da outra irmã.
Sabe por quê? Primeiro, porque é pecado. E segundo, que cada um tem o seu chamado para a obra de Hashem. Cada um tem o seu chamado. E nós não podemos querer ter o mesmo chamado de outra pessoa. Porque você foi chamado para fazer, executar uma coisa, um ministério. E a outra pessoa, o seu ministério. O ministério dele. Por que tem inveja? Todos nós somos o que, irmãos? Bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Fala para mim. Não sabe? Felizes. Todos nós somos bem-aventurados. Todos nós somos felizes. Porque Deus olhou para nós através de Yeshua. Aleluia. Baruch Hashem por isso, irmãos. Então todos nós já somos felizes. Já somos abençoados. Porque Deus olhou para todos através do seu filho Yeshua. Então somos bem-aventurados. Somos felizes. Aí nós cremos em Yeshua, recebemos Yeshua como Mashiach. Ele então nos chama para uma obra específica. Alguns dizem assim, mas eu não estou preparado. Só quem sabe é Hashem. E quando ele chama, ele faz o quê? O aí, Eduardo? Quando Deus chama, capacita. Deus capacita a quem ele chama. Ele não chama assim, olha, você vai fazer isso e aquilo, e você se vê. Como você vai fazer, eu não sei. Deus não faz isso. Deus chama e capacita. E você vai aprendendo à medida que Ele está nos capacitando. Então tem fases de aprendizado também, para que Ele possa nos usar segundo o vosso beneplácito. A menorá, ela tem 7 braços, como já dissemos. Ela é feita de ouro batido, trabalho de uma única peça, como já dissemos, para simbolizar a unidade indivisível do povo de Israel. A menorá então representa também isso, a unidade indivisível do povo de Deus. O povo de Deus não pode ser dividido. Eu já disse aqui, repito e vou continuar dizendo, Deus não tem povos, Deus tem um só povo. Quando nós cremos e recebemos Yeshua como Mashiach, nós fomos enxertados neste povo. Já nos fala que nós não éramos povo e nos tornamos povo quando nós chegamos em Yeshua, quando recebemos Yeshua como Mashiach. Então nós fomos inseridos no povo de Hashem, na oliveira verdadeira que é Israel. Nos tornamos um só povo. Então a menorá, ela representa, exatamente isso, simboliza a unidade individual, indivisível. Não se divide o povo de Deus. E a natureza imaculada de Hashem. O ouro puro representa a divindade, enquanto a técnica de batimento manual representa o refinamento espiritual. E quem que refina esse ouro da nossa menorá individual? Procura-coras, o Espírito Santo de Deus. Ele que vai refinando as nossas vidas. Ele que vai batendo ali, Aí, às vezes, a coisa não saiu legal, ele desfaz. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Para o Hashem, trazendo para o lado do barro, que nós também somos, Ele simboliza a luz divina. Era a única fonte de luz no interior da Mishkan. Simbolizando o que, meus amados? A presença, a sabedoria e a orientação de Hashem no meio do arraial.
aonde nós estamos, aonde nós estivermos, porque somos a menorá eterna, individual. Nós somos o quê? Simbolizando ali a presença de Hashem, a sabedoria e a orientação de Hashem. Quantas pessoas, ou quantas vezes, as pessoas pedem alguma coisa, uma orientação a você e a mim, porque elas estão enxergando a menorá de Hashem, a luz de Hashem em cada um de nós. As luzes que estão acesas em nós, as luzes de Yeshua. Isso é uma responsabilidade tão grande, muito grande. Nós sabemos que nós não precisamos alardear que nós somos crentes em Yeshua, de que nós temos Deus, verdadeiro Deus nas nossas vidas. Nós não precisamos falar nisso, nem levantar, né, um coro. É através do nosso olhar, através até do nosso andar, através do nosso testemunho pessoal. Essa menorá tem que ser enxergada em cada um de nós, em qualquer lugar que nós estivermos, porque Deus assim tem esse propósito para nós. Ela também representa a árvore da vida. O seu design incluía ornamentos com formato de flores, cálices e botões de amendoeira, o que representa a vida, a fertilidade e a ressurreição. Devemos ser isso tudo, irmãos. Somos isso tudo em Yeshua, porque somos a menorá eterna, individual. Ela representa também a unidade, como todas as hastes saem de uma única base central, sem partes soldadas ou emendadas, como nós dissemos ainda há pouco. Simboliza que todas as tribos de Israel derivam da mesma origem, da mesma base. Então somos um artefato, mal comparando, único. E esse artefato, a menorá espiritual, tem que estar em nossas vidas, para ser vistas pelos homens e pelos pelos cheguinhos, para que saiam de perto da gente. A visão judaica, a luz divina, a presença constante de Hashem, a sabedoria de Torá e a iluminação espiritual, irmãos. Muito bom nós sermos a sabedoria de Torá e a iluminação espiritual que é vista em nós. É um testemunho que nós damos ao mundo, e ao mundo espiritual, porque nós somos luz de Yeshua. E aonde a luz chega, quem tem que sair correndo? As trevas. Você, quando está num local fechado e que está tudo escuro, você aperta lá o disjuntor. O que acontece? A luz acende. A luz chega. É isso que nós devemos ser, irmãos. Onde nós estivermos e chegarmos e estiver trevas, elas têm que sair batidas, porque a luz chegou e iluminou aquele lar, aquela família, aquele lugar, aquela escola, aquela faculdade. E as pessoas vão ficar incomodadas com isso, porque a luz de Deus incomoda as pessoas das trevas. E tem que incomodar mesmo. Não pode ser diferente. Pois somos a menorá do eterno em cada um de nós. Essa menorá, ela tem que ficar acesa os 7 dias da semana.
Ou seja, todos os dias, diuturnamente. Então, onde nós estivermos, seja em casa, principalmente, no recôndito do nosso lar, seja na vizinhança, seja na escola, na faculdade, aonde estivermos, irmãos, essa luz tem que iluminar, essa menorá tem que estar acesa. É uma exigência do Senhor e jamais se apagar. As luzes que nunca se apagam, ela tem uma resistência e identidade. Quem é essa resistência, irmão? Para ela não se apagar, é o óleo do Espírito. É o óleo do Espírito. O óleo do Espírito. E a identidade, irmãos, é a de Racham nas nossas vidas. Temos sido essa menorá. Nós temos procurado andar conforme a vontade de Racham nas nossas vidas. Nós não somos perfeitos. Nós temos os nossos sermões. Porém, Deus conhece os nossos corações. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que você pensa. Podem as pessoas, os parentes, em redor de nós, não darmos aquela certa importância que nós queríamos que eles nos dessem, mas Deus nos dá, porque Ele conhece o que passa no meu coração, no teu coração. E nós devemos ter essa menorá acesa. Ela não deve se apagar. Nós também temos que permanecer íntegros dentro da nossa emuná, da nossa fé. Porque esta menorá, nós devemos sempre nos lembrar, ela não foi feita de compartilhamento, ela foi feita de uma vez só. Então a nossa fé, ela é criada, ela é constituída em nós de uma vez só. À medida que nós vamos andando, o óleo que fica ali para acendê-la e vai ficando cada vez mais incandescente à medida que eu busco mais o eterno. Ela pode até diminuir as chamas. Pode. Mas aí a gente lembra que se ela diminuir muito, ela vai tender ao quê? A apagar. Então nós devemos estar buscando cada vez mais a presença de Racham em nossas vidas. E não deixar que as luzes se apaguem. Que nós devemos estar cada vez mais centrados na sua palavra, buscando a sua presença, estarmos sempre ligados na presença do Eterno. E cada vez mais ela vai ficando incandescente, essas luzes do menor. Porque estamos buscando de coração, de kavaná, de inteireza de coração, de verdade de coração. Eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar, mas eu e vocês não podemos enganar a Deus. Nós vemos a aparência, Deus vê o quê? O coração. Ele prescruta o coração. Ele sabe o que passa dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Ele nos vê por dentro, porque foi Ele que nos criara. Então Ele sabe se estamos sendo verdadeiros ou não. O seu próximo não sabe se você está sendo verdadeiro ou não. Mas que nós busquemos ser sinceros e verdadeiros. Pois, se isso acontece, nós estamos trazendo o que para essa menorá, irmãos? Óleo refinado. Aleluia. Óleo caché, sem impurezas, sem nenhuma degradação, sem ter sido corrompido, ou mesmo comprado, né, de forma errada, no câmbio aí fora, errado.
mas ela foi comprada genuinamente pela nossa fé no Mashiach. Recebendo como nosso Mashiach, crendo que Ele pode todas as coisas das nossas vidas, se nós realmente permanecermos firmes. Que a luz da sua menorá seja cada vez mais incandescente, esteja cada vez mais sendo ativa, e que as chamas sejam incandescentes na minha e na tua vida. O que está faltando para que essa luz da menorá seja cada vez mais incandescente? Tem muita gente que crê em Deus só nos momentos que ela, a pessoa, né, seja homem ou mulher, que está tudo bem, enquanto está tudo bem. Aí os problemas começam, a luz da menorá começa a decair, porque você não está vendo aquilo que você deseja, ou aquelas coisas que você deseja, não aconteçam. Você não está vendo acontecer. Mas podemos ficar até meio macamboso, um pouquinho abatido. Mas se nós cremos no Adonai Ra, e que a vontade dele ela é plena em nossas vidas, e de que nós estamos sendo sinceros para com Hashem, Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve as nossas tefilot, e Ele nos atende segundo o vosso beneplácito, segundo o seu querer, e assim nós somos felizes, bem-aventurados, porque cremos no único Deus. Vocês estão entendendo a palavra que Hashem está nos fazendo nesta manhã? Sejamos nós, estejamos nós com a nossa menorá acesa, estejamos nós, cada um de nós, com este propósito nesse Shabat, de colocarmos um óleo caché, que a nossa emuná sincera, a nossa sinceridade com Deus, a nossa fé com Deus, pois é isso que o Eterno quer ver em mim e em você. Porque isso vai servir para quê, irmãos? Para a glória dele mesmo. Porque o nome dele estará sendo o quê? Glorificado na minha vida, na tua vida. Aleluia. Seja, portanto, essa menorá que possa estar com a luz, com as chamas e rua racodas, com as chamas do Espírito Santo de Deus, sem nenhuma corrupção, sem nenhuma impureza, sem nenhuma dúvida de que nós estamos crendo no Deus único e verdadeiro. Porque isso será para a glória de Deus, irmãos, não para nós. E Deus, com certeza, vendo isso, a sinceridade de cada um de nós, Ele estará o que? Nos honrando, segundo o vosso beneplácito. Não porque nós merecemos nada, muito menos a salvação, mas através do beneplácito de Hashem, somos salvos em Yeshua, quando cremos verdadeiramente e deixamos que Ele possa fazer morada em nós, e Ele possa nos guiar, nos dirigir, segundo o seu querer, segundo o seu efetuar. Que nós tenhamos esta emuná em dia, para que a nossa chama da menorá esteja mais incandescente, porque será para a glória de Deus. Recebamos a bênção sacerdotal. Logo mais, se Deus quiser, estaremos de volta. E vai pegar o mar, despereja, e a Deus vai pobrecar, vigoneca, e sábado vai pobrecar, vinha sem levar, já.
Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Shabbat Shalom. E para o outro. Até logo mais, se Deus quiser.